Ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo, ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas ou com horário reduzido, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Sicredi, gente que coopera, cuida. Começa agora. CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. 6:01, boa noite. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp. 99797-1077. Perdeu o CDL no ar? Ouça a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo em facebook.com/Santa Portal. Na produção, ela, Elaine Brazão. Boa noite, Elaine. Boa noite, Roberto, bancada e ouvintes. Comentários de Rafael Quaresma, diretor do Procon Santos, professor do curso de Direito. Fernando Acauí, promotor de Justiça, coordenador do curso de Direito da Unisanta, e Daniel Haddad, advogado especialista em Direito do Consumidor. A chuva deu uma parada nesta segunda-feira, mas caiu pesada na madrugada de domingo e também desta segunda-feira. Elaine Brazão vem com a previsão do tempo para amanhã, terça-feira. O que esperar do clima para amanhã, Elaine? Terça-feira vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado e com chuva a qualquer hora. Eita, nós! Continua essa condição de instabilidade. E as temperaturas? Mínimas de 19 e máximas de 25. 25 graus já vai esquentando mais um pouquinho ou menos, mais. Né? Mas tá bom. Pro inverno, esse inverno que não veio, que não apareceu ainda, tá bom demais. E a Bovespa? A Bovespa caiu 1,79% e encerrou o dia 99.536 pontos. Olha, teve uma queda expressiva nesta segunda-feira, já começa com o pé esquerdo o Ibovespa. Sim. E o dólar? Subiu 1,26% e fechou a R$ 5,49. No CDL no ar, você fica sabendo que o estado de São Paulo registra queda no número de mortes por Covid-19. A redução no interior e na Baixada Santista teve queda de 5%. Sabesp prorroga pela terceira vez isenção da conta para famílias de baixa renda. A medida vale até o dia 15 de setembro e tem como objetivo reduzir o impacto financeiro da pandemia de Covid-19. Monumento na entrada de Vicente de Carvalho será reformado. A tradicional torre na entrada da cidade será restaurada com investimentos de R$550 mil em paisagismo, iluminação, pintura e reparos gerais. Mega Sena acumula e prêmio sobe para R$33 milhões. As dezenas sorteadas no concurso foram 5, 18, 36, 44, 57 e 60. E eu não fiz nenhum ponto desta vez. O próximo sorteio será na quarta-feira, às 8 da noite. Turismo na Baixada Santista vai retomar suas operações. A região deve concentrar 20% da movimentação de turistas em todo o estado. A Associação Comercial de Registro pede reclassificação ao governo do estado. A cidade e a região estão na fase vermelha do Plano São Paulo, a mais restritiva. Brasil tem 108.054 óbitos registrados e 3.343.925 diagnósticos de Covid-19. Os dados são do levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O Santos reage no Campeonato Brasileiro, joga bem e tem Marinho como destaque na partida. Ouça daqui a pouco no Boletim de Futebol com Alex Frutuoso. E tem muito mais. Nesta segunda-feira, 17 de agosto de 2020, o Jornal CDL está no ar. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Rafael Quaresma, boa noite para você, tudo bem, Rafael? Tudo bom, Roberto? Boa noite a você, Elaine, meu amigo aqui, o Daniel Haddad, e o nosso promotor, coordenador do curso aqui, o doutor Acauí. Uma alegria estar sempre às segundas-feiras aqui, começando a semana com vocês. O meu abraço especial aos ouvintes da Santa Cecília. Olha, temos dois especialistas em direito do consumidor nesta bancada.
Isso é bom demais. Na falta de um, temos dois aqui. Que maravilha. Rafael Quaresma, eu estou sabendo que hoje houve um serviço especial do PROCON que visitou os pet shops da cidade. Por que dessa fiscalização? Olha, porque, primeiro era um segmento que há algum tempo já não contava com a nossa, com o nosso acompanhamento ali, com a fiscalização mais próxima do PROCON. Segundo, porque é um segmento também que não parou nesse período de pandemia, eles continuaram ali prestando serviço, prestando atendimento, comercializando ali os produtos, tal qual farmácias, supermercados, até porque eles têm um pouco disso também, né? Comercialização de remédios para os animais, as rações, comidas ali para os animais. Então, é uma operação, Roberto, que foi deflagrada no estado de São Paulo, capitaneada pela Fundação PROCON e que aqui foi feita pelo núcleo regional da Fundação PROCON, contando com o apoio dos PROCONs municipais. Aqui em Santos, o PROCON de Santos participou e nós visitamos os estabelecimentos, muito mais com o intuito ali propositivo, né? O intuito de orientação, até porque em muitos deles aquela possibilidade da dupla visita em razão dos requisitos previstos em lei é possível, né? São empresas individuais, microempresas com um faturamento dentro desse valor que permite a dupla visita, e as infrações constatadas poderiam ser reputadas mais como esquecimentos, ali uma falta propriamente de correção do que uma conduta nociva a ponto de prejudicar o consumidor, né? Então, o que a gente encontrou ali em linhas gerais? Produtos sem preço, produtos com divergência de preço, né? Então, em um deles tinha a etiqueta do preço no produto, na testa ali da gôndola, um valor, esse valor era menor, quando você passava no caixa acusava o valor maior, sempre quando há divergência de preço deve prevalecer o menor, enfim. Então, nesses pontos que nós corrigimos, orientamos e agora retornaremos, né, em algum tempo, daqui a 30, 40, 50 dias, para verificar se a conduta foi corrigida. Isso é o que mais nos interessa, mas isso tudo foi feito também por conta das denúncias ali, dos pedidos de alguns consumidores que já nos cobravam essa ação, e aí o PROCON resolveu fazer no estado de São Paulo inteiro. Fernando Acauí, boa noite para você. O litoral de São Paulo terá o retorno do turismo mais rápido do que a capital. O estudo realizado pelo governo do estado mapeou a recuperação do turismo. A Baixada Santista deve concentrar cerca de 20% da movimentação de turistas em todo o estado neste ano. É uma boa notícia para todos nós, Fernando Acauí? Boa noite. O Fernando está com a gente, não? Opa, agora sim. Estar aqui com vocês. De fato, é uma excelente notícia. Eu tenho estado em contato com o pessoal da área de turismo, notadamente da área de hotelaria, durante toda a pandemia. E esta já era uma projeção por parte deles, que na retomada do turismo, a Baixada Santista seria muito privilegiada, ao menos nesse primeiro momento, em razão, primeiro, de uma queda de renda de muitas famílias que antes tinham dinheiro para viajar para o exterior, para o Nordeste ou para outras localidades do Brasil, com passagem aérea, etc., e agora já estão com as suas contas um pouco comprometidas. E também por conta da distância. Muitas pessoas ainda têm muito receio de entrar num avião, de se dirigir a locais mais longínquos, e vão dar preferência realmente para os locais, mais próximos. E a Baixada Santista será um desses locais que será privilegiado por essa nova rotina dos viajantes. Daniel Haddad, a cidade de Registro está passando por um perrengue danado no comércio. A região foi reclassificada na fase vermelha do Plano São Paulo, do governo do estado de São Paulo,
E a Associação Comercial de Registro está pedindo uma urgente reclassificação dessa situação, porque, segundo o presidente dessa associação, diz que as pessoas lá, o comércio em geral, não vai suportar ficar muito tempo parada. Inclusive, o ex-presidente da Associação Comercial diz que o governo do estado está tratando com descaso a região. O ofício foi encaminhado ao governador em exercício, Rodrigo Garcia, e à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e assinado pelo presidente da associação, o Daniel Muniz de Paulo. Ele solicitou ainda uma reunião com a Federação das Associações Comerciais, a FACESP, Secretaria de Desenvolvimento Regional e Desenvolvimento Econômico do Estado, para dialogar sobre as consequências da pandemia e o futuro da região. No ofício, o presidente da associação está bravo, falou em descaso, falou ainda que o governo estadual não se preocupou nem em preparar um hospital de campanha para os infectados da região ou ampliar o número de leitos, obrigando assim o fechamento das atividades comerciais. Daniel Haddad, Registro está clamando por uma abertura urgente das atividades comerciais. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. E com razão, né? Ninguém aguenta, nenhum comércio consegue aguentar um fechamento se aproximando já de 5 meses, sem nenhum tipo de perspectiva até de reabertura. Então, se numa cidade grande, ou seja, comércios que têm ainda um capital de giro maior ou que conseguem ter um pouco mais de estrutura e numa retomada conseguem recuperar isso mais rápido, como cidades de médio e grande porte, como Santos, o ABC Paulista, a capital, em Registro, esse movimento, e cidades que têm o tamanho de Registro, esse movimento é muito mais danoso para as empresas. A gente tem acompanhado notícias de vários comércios em Santos, por exemplo, fechando por conta da pandemia. Imagina esse número em outras regiões do estado, como, por exemplo, na cidade de Registro. Então, o que parece que aconteceu muitas vezes é que o governo do estado ele ficou um pouco confuso nessa questão de classificação das zonas, mudou o critério há cerca de 2 semanas atrás para uma readequação, e realmente não tem sentido você manter, por exemplo, uma cidade praticamente trancada por 5 meses, sem um apoio do Estado para que aquela cidade possa ter condições de reabertura ou de dar o tratamento adequado de pessoas que venham a necessitar do Covid. Então isso tem que ser uma via de mão dupla. A proibição e meios da cidade sair daquilo tem que partir do próprio órgão do governo do Estado. Acredito que Registro ele poderia, por exemplo, ter na figura do seu ex-prefeito, atual deputado federal Samuel Moreira, um interlocutor com o governo do estado para isso. Eles são do mesmo partido, do PSDB, e poderia, por meio do deputado, tentar resolver essa questão em Registro, que realmente, imagino o comércio de lá como está preocupado e até sem perspectiva alguma, muitos lojistas de reabrir ao seu empreendimento. Olha, Registro e Franca são as 2 cidades no estado de São Paulo que estão na fase vermelha. E já há um prévio anúncio de que na próxima sexta-feira a Baixada Santista possa entrar na zona verde. Esse é o que já o próprio governo de São Paulo está colocando como um provável acontecimento naquela coletiva de toda sexta-feira, onde é anunciada com toda a cerimônia ali no Palácio dos Bandeirantes essa reclassificação de fases do Plano São Paulo. E aí a gente acredita que se até sexta-feira a Baixada Santista e parte do interior de São Paulo avança para a fase verde, provavelmente o Vale do Ribeira deve dar um pulo, se não para a laranja, talvez direto para a zona amarela, porque não faz sentido eles permanecerem onde estão, não é, Daniel? Até por proximidade geográfica com a região da Baixada Santista, por exemplo. A cidade de Registro não é tão distante aqui da nossa região. Então, você vê assim um tratamento que não parece ser o mais adequado
com relação àquela região de registro e merece uma revisão desses critérios, mais cuidadoso e, repito, dar oportunidade da cidade sair da zona, não só proibir, não só, olha, você é zona vermelha, você vai ficar na zona, mas dar condições, dar até verba suficiente para aquele município poder sair daquilo e não enterrá-lo definitivamente num buraco que dificilmente depois vai conseguir sair. Rafael Quaresma, a Sabesp prorrogou pela terceira vez a isenção da conta para famílias de baixa renda. A medida vai até 15 de setembro e tem como objetivo reduzir o impacto financeiro da pandemia de Covid-19. Bem, interessante, uma boa notícia, né? A gente já vem acompanhando isso desde o início da pandemia, e o que nós tivemos durante, né, os momentos mais agudos ali da crise, né, da pandemia, foi justamente uma suspensão nos cortes, né? Então, aquela impossibilidade de interromper o fornecimento de energia, de água, de gás, enfim, para as pessoas que porventura deixassem de pagar as contas, né? As cobranças sempre eram possíveis, permitidas, né? As contas não deixaram de ser devidas por conta desse período, mas aquela interrupção que servia muito mais como uma forma de coagir o consumidor a pagar pela conta, nesse período, até 30 de julho, se eu não estou enganado, 31 de julho mais especificamente, essas medidas pararam, né? Como a gente ainda enfrenta o cenário de pandemia, me parece que era interessante, era necessário que houvesse essa prorrogação, não em relação à isenção, como faz bem a Sabesp, para aquelas tarifas, né, específicas, né, para a questão das famílias de baixa renda, que são, salvo engano, 506 mil cadastradas. Então vai dar aí mais de 2 milhões de consumidores beneficiados. Mas era necessário que houvesse, já que a gente fala tanto em transição, Roberto, você estava aí trabalhando, né, a questão do Plano São Paulo e dessa reclassificação, as coisas são feitas de forma paulatina. Então, era interessante que houvesse também primeiro uma padronização em relação ao que pode e o que não pode, porque a gente viu que algumas concessionárias optaram por não cortar, outras fizeram isso deliberadamente, né, por vontade própria. No caso da Congás, a Arcesp só se manifestou depois em relação ao corte, e outras, assim que possível, já voltaram com essa medida. Então, me parece que era necessário, interessante, que houvesse uma certa flexibilização também para que não retornasse imediatamente a essa possibilidade de cobrança. Até porque, se a gente fala dos consumidores individualmente considerados, não estamos falando em valores, ainda que somados, que possam gerar uma perda expressiva à concessionária, né? A gente sabe de grandes devedores, muitos deles prefeituras, enfim, poder público, que acabam empurrando ali e deixando de pagar as dívidas, estas sim, muito mais significativas para o caixa da empresa, da concessionária. Então, o consumidor ele poderia ter uma flexibilização também nesse aspecto. Agora, a Sabesp, penso, andou bem em relação a isso, prorrogando ao menos até 15 de setembro essa medida. Bom, falando em Sabesp, os moradores de Santos e São Vicente continuam convivendo com a baixa pressão da água da torneira, porque os serviços que a Sabesp teve que fazer, serviços de manutenção emergencial, terminaram na madrugada desta segunda-feira, mas há relatos de alguns moradores de bairros da zona noroeste de Santos, que ficam mais próximo da divisa com o município de São Vicente, afirmam que o abastecimento de água em suas residências tem apresentado problemas relacionados à pressão. Devido a tudo isso, torneiras e chuveiros apresentam pouca quantidade de água ao abrir o registro e dificultam a hora do banho e limpeza dos ambientes internos e externos. A informação é do LG Rodrigues, jornalista do Diário do Litoral. Teve essa manutenção, foi emergencial, foi no final de semana, terminou na madrugada de hoje, mas a pressão ainda não voltou ao normal. Quem não vai sentir isso são os domicílios que têm uma caixa d'água e estão lá com a sua capacidade plena. E aí a gente vai observar para ver até quando esse problema vai ocorrer. O Fernando Cauí está aí? É isso que você está me sinalizando? Também ele continua aqui, mas só que tem participação de ouvinte. Opa, então vamos com o nosso ouvinte, porque é importante a gente saber a opinião deles nesta segunda-feira, Elaine Brazão. Paulo César está dando boa noite aqui para todo mundo.
Boa noite, Paulo César. Boa noite, Taxista. Paulo César. César Taxista, um dos melhores táxis da cidade de Santos. Ele que sempre tem um atendimento nota 10. Tem também mensagem do André. André? Vamos lá. Vamos lá, fala, André. Boa tarde a todos da mesa da Santa Cecília, André, do bairro Vila Nova. Até que enfim, o Alvinegro ganhou. Um abraço. É o Andrezinho da Vila Nova, também achou a gente aqui, está participando com a gente. Ele está falando do Santos, Daniel Haddad, do seu Santos Futebol Clube, com o Marinho já sendo destaque do Campeonato Brasileiro. Um golaço daquele jogador que eu não lembro o nome, mas você vai lembrar. Quem que fez aquele golaço? Felipe Jonathan. Nossa, que golaço. O Santos ontem fez o dever de casa, não é, Daniel? O Santos foi Santos ontem. Opa. Voltou, o campeão voltou. Caramba! E tem mais participações? Marcos Gremista. Opa, gremista, fala, Marcos. Olá, muito boa noite. Ótima semana para todos. Queria fazer uma pergunta para o Quaresma. Eu moro numa casa com um aluguel de 3 anos. Tá? Já estou morando aqui há 1 ano, faltam 2. E o dono está interessado em vender. Está começando a trazer pessoas, inclusive, para vir aqui, sendo que é complicado no meio de uma pandemia. Eu queria saber como é que fica nessa situação das pessoas ficarem entrando e saindo aqui de casa. Eu queria saber também se eu tenho direito a cumprir o contrato ou se eu realmente tenho que sair. Obrigado. Essa pergunta dele é muito oportuna, porque assim, e aí eu quero saber de você, Rafael. Ele pode, enquanto morando na casa, abrir a casa para as pessoas olharem o imóvel para compra. Como é que é negociado isso? Bom, é interessante. Bom, primeiro dizer, é André, né? Não? Marcos. É o Marcos. Não, Marcos, o gremista. Bom, primeiro dizer ao Marcos que a lei garante a ele o direito de preferência, né? Então, se o proprietário está disposto, decidido a comercializar o imóvel em que o Marcos é o inquilino, é o locatário, primeiro o proprietário precisa oferecer esse imóvel a ele e em igualdade de condições, né? Então, também não dá para oferecer o imóvel ao Marcos com um preço que depois o Marcos venha descobrir que não é o que está sendo oferecido e despertando a atenção destes interessados que têm ido lá. O Marcos falou que o contrato é de 3 anos, né? Ou talvez seja de 30 meses ali, que é o que diz a lei, mas não falou quando esse contrato começou, Roberto. Se o contrato começou há 1 ano, ele falou, então eu que não ouvi, então tudo bem, se começou há 1 ano, obviamente que não se cogitava da pandemia e não se pensava isso no contrato. Muito provavelmente a cláusula que consta no contrato dele é aquela padrão que consta nos contratos de locação de um modo geral, que diz que garantida a prioridade, né, o direito de preferência ali do inquilino, se ele não manifestar interesse, ele precisa cooperar, colaborar e permitir, portanto, que pessoas lá ingressem, visitem o imóvel. Aí, lógico, ele tem que ser avisado com antecedência, etc. Agora, Roberto, isso era em condições normais de temperatura e pressão, não tinha pandemia, não tinha Covid, não tinha nada disso. Se a gente seguir protocolo das autoridades de saúde, protocolo sanitário, etc., não é o momento, até porque você consegue, pelo menos, estabelecer ali alguns filtros, evitando que todos, né, até os interessados, menos interessados, lá compareçam, né? Então, por exemplo, você tira foto, põe na internet, manda hoje por mensagem, por aplicativo, se a pessoa de fato estiver interessada, manifestar minimamente uma possibilidade de interesse, o locador, o proprietário, já faz esse filtro e aí não fica incomodando ou colocando em risco o Marcos e a sua família, levando pessoas que às vezes não têm a menor condição, o menor interesse na compra do imóvel. Tudo isso para a gente trabalhar ali um bom senso, porque não dá para seguir a ferro e fogo o que diz o contrato. O contrato muito provavelmente fala que as pessoas poderão lá comparecer para visitar o imóvel, mas a gente não está em condições normais, então é importante relativizar essa cláusula. Essa é a minha orientação ao Marcos gremista. O Daniel Haddad, ele tem um contrato a cumprir, já cumpriu 1 ano, pelo que ele disse. Geralmente contratos de aluguéis são de 2 anos e meio. O proprietário pode pedir que ele saia, e que prazo que ele tem que dar de carência para ele deixar o imóvel caso a venda seja concretizada?
O contrato, ele, nesse caso, como não existe uma relação de consumo direta, por exemplo, é um contrato entre o proprietário e o Marcos, ou o inquilino em geral. Não configura uma relação de consumo, porque a não ser que haja uma prova de que o proprietário ele exerce a atividade principal locando imóveis, e tenha isso como a sua atividade de vida, enfim, você até poderia tentar configurar uma relação de consumo, mas não é o que ocorre em 99% dos casos. Sendo um imóvel particular locado para uma pessoa, o contrato, ele vigora aquelas cláusulas contratuais, a não ser que exista alguma cláusula ali naquele contrato que possa eventualmente ser considerada abusiva. Então, por exemplo, questão de multa, questão de penalidades contratuais, com certeza esse contrato prevê. Se alguém rescindiu o contrato antes, se tem uma multa ou se não tem multa, qual que é a antecedência para, por exemplo, geralmente é 30 dias, o que a lei coloca é 30 dias para notificação em caso, por exemplo, de desocupação do imóvel. Mas o contrato prevalece ainda sobre, se tiver um prazo acordado entre as partes, aquele prazo prevaleceria. Então, o que ele deve fazer primeiro sempre é verificar o contrato que foi firmado. E, num futuro contrato, observar e até incluir essas cláusulas, mesmo que o proprietário já venha com o contrato, solicitar a inclusão de cláusulas que possam lhe garantir, por exemplo, até uma questão dessa. Olha, eu não quero que as pessoas fiquem entrando diretamente, porque a posse direta é minha, a propriedade é sua, do proprietário, a posse indireta é do proprietário. Mas, inclusive, a Constituição prevê que a casa é asilo inviolável, ou seja, precisa respeitar a questão da intimidade, a questão da inviolabilidade do lar, e, inclusive, como o Rafael falou, agendar visitas, enfim. Então, o principal nesses casos é sempre ver e elaborar um bom contrato. Fernanda Cauí, uma jaguatirica é confundida com um gatinho ao invadir uma casa e assustar cães. Isso aconteceu lá na cidade de Itanhaém. O animal foi resgatado e libertado pela Polícia Militar Ambiental. A gente tem se deparado, Fernanda Cauí, ultimamente com golfinhos no Porto de Santos, tem aparecido na praia até alguns peixes que são muito parecidos com golfinhos e mortos. Outro dia eu vi uma tartaruga, Roberto, no canal ali, no canal 5, tartaruga e tartaruga grande. A gente vê gaivotas nos canais. A natureza anda tomando conta da cena urbana, Fernanda Cauí. O que acontece nessa área que você entende tão bem de meio ambiente, Fernanda Cauí? Bom, primeiro eu acho que o proprietário da casa está precisando de um óculos, né? Confundir uma jaguatirica com um gato é bom passar pelo oftalmologista urgente. Mas tirando isso, né? Tudo bem, a jaguatirica ela é pequena, né? Não é um felino muito grande, mas a gente precisa ver, né? Itanhaém tem um mapa, a cidade tem um mapa muito peculiar, né? Da estrada sentido mar, é muito urbanizada, da estrada sentido Parque Estadual da Serra do Mar, nós temos muitas áreas ali com remanescentes florestais que acabam atraindo esse tipo de animal, né? Animais que são da floresta, são da mata mesmo, são naturais de lá. E agora, se foi do outro lado, aí é mais inusitado, mas isso pode acontecer por algum tipo de prejuízo à área onde essa jaguatirica fosse natural. Talvez algum tipo de desmatamento. É difícil dizer o porquê que ela apareceu, mas o mais importante era a gente localizar dentro de Itanhaém aonde isso se deu, porque, como eu disse, é diferente de Santos. Se aparecer uma jaguatirica aqui na casa de alguém, claro, vai ser inusitado, né? Mas, por exemplo, isso lá na Peruíbe, Itanhaém, mesmo Mongaguá, você tem da estrada para a direita, sentido quem está indo para Peruíbe, né? Você tem muitas áreas com remanescentes florestais e muitas casas que estão ali em alguns loteamentos que estão semi-implantados e que ainda tem muita cobertura vegetal atraindo, né? Porque o animal, ele transita. Aonde tiver o remanescente florestal, ele vai andando. E esse tipo de animal,
ele cobre uma área muito grande, né? Por isso que é tão difícil você ver onças, por exemplo. Uma onça cobre uma área muito grande, gigantesca. Então, esses animais estão acostumados a ficar transitando por áreas. Eles não ficam, assim, restritos a uma área pequena. Então, aonde tiver remanescente florestal, eles podem... Tem muitas chácaras lá em Itanhaém, lá naquele fundão. Tem muita mesmo. Então, aqueles bairros da pista para a direita, seja Mongaguá, seja Itanhaém, seja Peruíbe, eles dialogam lá com a fauna de numa outra perspectiva. Aquela região é uma região bem grande de mata e aconteceu isso, foi no bairro Cibratel, em Itanhaém, e era uma jaguatirica pequena, o nome científico Leopardus pardalis, foi encontrado no quintal de uma casa em Itanhaém, bem pequenininho mesmo, viu? Por isso que a moradora confundiu, ela disse que era um gato bravo, um gato valente, que assustou os seus 2 cachorros, estava tentando ali uma briga e tal, e aí a Polícia Militar Ambiental foi comunicada e pediu para isolar o animal. Então eles foram lá e retiraram essa pequena jaguatirica, usando técnica e equipamentos adequados, e levaram o animal, como verificaram, um médico veterinário observou as condições do animal e decidiu pela libertação na natureza, e aparece a foto, e tem um vídeo aqui, inclusive, que os policiais soltam e colocam a jaguatirica de volta à natureza, Fernanda Cauí. Então, voltou para o seu habitat natural. Roberto, o Cibratel já é para aquele lado que eu te falei, é para o lado da pista para a direita. Então, para trás do Cibratel, tem uma grande área florestada, né? Então, ela deve ter, de alguma maneira, se perdido ali da mãe, enfim, do seu grupo, e ter chegado nessa residência. O gatinho bravo, foi devolvida à natureza. Quem disse que comida mineira não é saudável se você quer uma alimentação, olha, para você ficar em forma, o Daniel Haddad está precisando. Pede as marmitinhas do Fogo de Minas. São kits de marmitas saudáveis e saborosas. A Helene Brazão colocou uma foto do Daniel Haddad no post nosso. Tá meio gordo naquela foto lá. Naquela foto? Tá. Tava de terno e gravata. Tá melhor Eu agora? pedi a foto, só pra... Não foi sacanagem. Foto de 1900 e lá vai bolinhas. Olha, kit com 10 marmitas, apenas R$120. Kits com 6 sopas, R$48. Kit com 6 saladas, R$48. Encomendas com 3 dias de antecedência pelo WhatsApp. 99607-7369. Vou repetir, 99607-7369. Consulte taxa de entrega ou retire no local. Peça também pelo iFood. O Fogo de Minas fica no Shopping Pátio Iporanga, 6h33. Você está no CDL no ar. Tá no ar a promoção Sorte Premiada. Vem ganhar mais na Sicredi Grandes Lagos. Você investe, poupa ou contrata produtos e serviços do Sicredi e concorre a uma Amarok zerinha, além de 21 motos. São mais de 320 mil reais em prêmios para você. O período vai de 20 de fevereiro a 10 de dezembro de 2020. Tá esperando o quê? Vem logo participar da promoção Sorte Premiada da Sicredi Grandes Lagos. Saiba mais em sicredi.com.br/promoções. Sicredi, gente que coopera, cresce. Slex.com. Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você. Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa, 530, Loja 9, Gonzaga, Santos. Telefone 3284-2223 ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slex.com.
Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico. Smart Offices Coworking. O seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10 a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui você ganha muito mais. Você está ouvindo o Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. A CDL Santos Praia está com uma ação social em prol da Abrace, Associação Brasileira de Apoio e Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. A CDL está vendendo máscaras a R$10 e todo o valor arrecadado é destinado à Abrace, instituição que apoia crianças e jovens portadores de câncer. Abrace essa causa você também. Atenção para os pontos de vendas. Avenida Marechal Deodoro, 13 Altos, no CDL Santos Praia. Galeria Quinta Avenida, loja 9, na Slex.com e também na praça de alimentação do Shopping Pátio Iporanga, no restaurante Fogo de Minas. Na live do Facebook do Santa Portal, Ed Santos, o Ed Fraldinha, boa noite a todos. Também o Leandro Chadá, dizendo parabéns, Rafael, pelo trabalho. José Roberto Frutuoso também está por aqui cumprimentando a todos. O mesmo faz o Luciano Abílio, está na sintonia do CDL no ar. O estado de São Paulo registra nova queda de mortes por coronavírus. Redução ocorre mesmo com a mudança de diretriz do Ministério da Saúde, que passou a contabilizar também casos e óbitos confirmados clinicamente. A região metropolitana de São Paulo, sem a capital, teve uma queda de 4% no número de óbitos. A redução ocorre também no interior e na Baixada Santista, com queda de 5%. Todos os municípios mantêm uma taxa de ocupação de leitos de UTI menor do que 80%. Vamos combinar que aqui na nossa região a gente tem uma redução que é muito maior do que isso. Os dados apontam que no SUS a gente tem 27%, na rede privada chega a 33%, portanto a gente tem uma média de 35%, mais ou menos. Olha, é muito menor do que esses 80%. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 57,4% no estado de São Paulo e 55% na Grande São Paulo. Portanto, o litoral anda sobrando, Daniel Haddad, e por isso que o governo já fala em ampliar a questão do turismo na nossa região e fala também na fase verde do Plano São Paulo. Pois é, isso é uma excelente notícia para a região e que continue assim, que não tenha um relaxamento nos hábitos de higiene, que não tenha um relaxamento com relação a evitar situações que possam ter aglomerações e focos de contaminação, enfim. É uma excelente notícia que sirva de estímulo para que continue sendo a população seguindo o bom trabalho e as prefeituras também seguindo um trabalho que no começo até não, na minha opinião, não estava da forma que deveria ser, mas que depois, ao decorrer da pandemia, conseguiu pegar o rumo, conseguiu pegar o trilho certo e conseguiu levar da melhor forma o tratamento da pandemia aqui na Baixada Santista. Então, tomara que vá para a fase verde, que vá para a fase azul o mais rápido possível, mas que os hábitos de higiene e os cuidados continuem, porque a doença não está erradicada, a doença continua e enquanto não tiver uma solução definitiva, ou pelo menos que não definitiva, mas uma solução que mitigue a proliferação, que seria a vacina, continue com os cuidados necessários. Mais de 502 mil pessoas já se recuperaram da Covid-19, Rafael Quaresma. Fala para a população para continuar com álcool gel, para continuar com o uso da máscara. Estou vendo muita gente na rua que, de repente, não usa mais máscara.
Eu acho que esses hábitos, de certa forma, eles já foram incorporados, né? Agora, é claro, precisa que cada um faça a sua parte. Não adianta 99% fazer, se aquele 1% não fizer, a gente vai ter o comprometimento aí dos outros, né? E aquele ditado de que os bons pagam pelos maus acaba se repetindo aí. Agora, Roberto, eu quero aproveitar aqui até para comentar essa notícia, dizer da importância em relação às outras doenças, né? Eu tenho amigos médicos, enfim, o pessoal tem batido muito nessa tecla, né? De que como tudo ficou atrelado à Covid, pessoas que faziam tratamentos, pessoas que estavam com operações marcadas, ali aquelas que são eletivas, não urgentes, enfim, postergaram isso, esqueceram, né? Relegaram isso para um outro momento e a situação, obviamente, ela merece atenção, né? Então nós não temos só a Covid. A Covid é um grande problema, né? Uma péssima notícia, mas não é a única. Se fosse, talvez a gente enfrentasse de forma até mais simples. Agora, todos os outros males, as outras doenças, os outros problemas continuam acontecendo. Então é importante que essas pessoas, esses outros cidadãos aqui, enfim, fiquem atentos a isso, né? E se a gente fala em retornar aos hábitos, retornar à vida aos poucos, aquelas pessoas que interromperam tratamentos, que cancelaram consulta médica, né? Lá março, abril, enfim, ainda não remarcaram, não reagendaram, é importante essa atenção também. Não dá para ficar só com atenção à Covid. A Covid é importante, mas as outras patologias continuam aí. Na live do Santa Portal, o Augusto Soares, boa noite a todos. Madalena Wagner está por aqui, dando boa noite. Que prestígio. Audiência qualificada. E audiência qualificada com Madalena Wagner entre nós aqui, Daniel Haddad. Estou honrado agora neste programa. Um beijo, Madalena. Luiz Fernando Bacilli, o Fernando Acauí, vou pedir para você comentar esse assunto, essa pergunta que traz o Nicolau, eu ia falar Nicolau Obeide, estou ficando louco. O Luiz Fernando Bacilli. Fico preocupado se com a abertura dos hotéis não iria prejudicar nossos avanços no controle da doença, pois virão pessoas de todas as cidades, não adiantando cobrar as ações apenas dos santistas. Fernando Acauí, qual é a sua opinião em relação a esse comentário do Luiz Fernando Bacilli? Não, ele tem razão. Há de se ter muito cuidado. Esse cuidado diz respeito a um protocolo sanitário que já está sendo, de certa maneira, implementado. Os hotéis atualmente estão abertos para o público, aqui na Baixada, né? Para o público corporativo e, posteriormente, pretende-se a abertura também para o público de turismo, né? Eu acho que vai ser um pouco inevitável isso, tá? Porque mesmo o público executivo, né? O público corporativo, você não sabe de onde essas pessoas vêm. A verdade é que é uma grande roleta, né? Tudo isto. Nós vamos ter que exigir apenas os cumprimentos sanitários. O uso de máscara é fundamental, a utilização do álcool gel, o uso, né, a não existência de aglomerações dentro do hotel. Imagina um café da manhã de hotel. Como é que fica num fim de semana às 10 horas da manhã? Quer dizer, você tem que ter um escalonamento. Para determinados quartos, o café vai ter que ser de tal hora, no outro, né? Vai ter que se reinventar um pouco, né? Porque senão também esse ramo aí não vai sobreviver, viu? Na audiência também do nosso programa, Lupércio Mussi, meu presidente, grande abraço, um beijo para você, Lupércio, junto com a Madalena Wagner. Olha, vamos eu quero saber das notícias do automobilismo. Vamos saber agora aqui nas dicas do CDL no ar. Dicas CDL no ar. Alta rotação. Com Cristian Sérgio. Boa noite, Cristian. Boa noite, amigos. Essa pandemia vem assustando e também mudando o hábito de todos. Além do álcool em gel e lavar as mãos, o interior do seu carro merece atenção especial.
Afinal, depois de casa e do trabalho, é no carro que a gente passa a maior parte do tempo. Limpe as peças plásticas usando álcool isopropílico, produto que não danifica os plásticos. Dê atenção especial aos locais onde mais colocamos as mãos, como no volante, a alavanca do câmbio, freio de estacionamento, maçanetas e os botões do painel, além do espelho retrovisor interno. Quando você for aspirar o interior do carro, é importante focar na sujeira que se acumula nas costuras e dobras dos bancos. Certifique-se de que o ar-condicionado esteja limpo, com o filtro em boas condições, para evitar a proliferação de fungos e bactérias no sistema. O ideal é fazer a limpeza do sistema do ar-condicionado a cada 6 meses ou no mínimo 1 ano. Bancos e carpetes podem ser limpos com produtos especiais ou com uma solução de sabão neutro e água. Mas é preciso tomar o cuidado de remover esses produtos com um segundo pano seco. Do contrário, as bactérias podem resistir à superfície, né? Se o carro tiver banco de couro, é necessário fazer hidratação para evitar problemas futuros. Não use substâncias oleosas para dar brilho às peças plásticas do carro, como silicone, por exemplo, principalmente no painel. Além de grudar mais sujeira, essa superfície se torna o local perfeito para o vírus atuar. Para preservar o interior higienizado, a dica é sempre deixar ao alcance das mãos aquele tubinho de álcool em gel para usar ao entrar no veículo. E não se esqueça também de higienizar o cinto de segurança. E ao transportar alguém no carro, dar carona para um amigo ou meu familiar, adote a mesma medida de higienização. Peça para essa pessoa, gentilmente, passar o álcool gel nas mãos. Essas são mais algumas dicas pra gente tentar vencer esse vírus que assombra o planeta. Bom, amigos, por hoje é só. Um abraço, Roberto, a todos da bancada e aos ouvintes da Santa Cecília FM. Em breve eu volto com mais novidades do mundo do automóvel. Até lá. Grande Cristian Sérgio, dando dicas importantíssimas para você que tem carro nessa pandemia, também tem que se cuidar. Na Top Games você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e no Shopping Parque Balneário, no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou Top Games, a top da Baixada. Ligue no WhatsApp da Top Games, 99615-4715. Vou repetir, o WhatsApp da Top Games é o 99615-4715. Daniel Haddad, o Paulo Santiago, muito boa noite. Em breve estaremos na fase verde do plano do governo e as empresas de ônibus e agências bancárias sofrerão um total de R$0 em multas por aglomeração. Está dizendo aqui o Paulo. Olha, é realmente um absurdo você passar em frente às agências bancárias desde o início da pandemia, o número de pessoas que se encontravam e ainda se encontram em filas e para acessar serviços básicos que os bancos poderiam oferecer à distância, oferecer via online, ou até por uma falta de esclarecimento dos bancos. Houve muito pouco investimento, por exemplo, em publicidade, em canais de mídia, em que os bancos poderiam esclarecer e não incentivar as pessoas a irem às agências, mas isso não ocorreu. Ou seja, se amanhã qualquer pessoa passar em frente a qualquer banco, vai ver lá 15, 20 pessoas mais ou menos aglomeradas ali na porta e muitas vezes para buscar informações ou para serviços que poderiam ser resolvidos de forma remota. Então, isso desde o começo da pandemia eu fiquei muito impressionado com esse movimento diário nos bancos. E com relação ao transporte público, a situação em Santos, eu não sei se está ainda aquela situação que até a Defensoria Pública chegou a questionar de redução de frota, enfim. Acredito que tenha voltado e a resposta que a Prefeitura tem dado é sempre que está voltando conforme a demanda, os ônibus, que não está havendo aglomeração. Mas especificamente com relação aos bancos, isso me chamou muita atenção desde o início da pandemia. Por que os bancos não investiram em atendimento remoto ou até esclarecimento da população comercial em rádio, em televisão, em redes sociais? Olha, não vá às agências, resolva isso online, disponibilizar número de telefone ou WhatsApp ou até aplicativo para resolver, e não incentivar as pessoas a irem até os bancos, até as agências, porque isso, sem dúvida alguma, contribuiu muito para o aumento de número de casos. Rafael Quaresma, teve uma agência no centro de Santos que teve um problema de contaminação de praticamente todos os funcionários e uma outra bandeira que também foi bem impactada, inclusive com protesto de funcionários que não tinham nenhum suporte por parte
dos bancos em relação aos EPIs. Bem, aqui teve uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal em relação à Caixa Econômica Federal, que concentra grande parte destas aglomerações. Agora, os bancos privados, como disse o Daniel, eles parece que varrem a sujeira para baixo do tapete, né? Quer dizer, deixa o consumidor na rua, na calçada, como se aquilo não fosse problema dele. O consumidor que lá está para usufruir do serviço bancário passa a ser responsabilidade do banco em situações como essa de pandemia, não é? Se a gente já tem na lei, e o Código de Defesa do Consumidor é claro nesse sentido, de que cabe ao fornecedor zelar pela saúde, segurança e integridade do consumidor, ora, num momento como esse, o que se espera é muito mais essas medidas, não é? A ponto de contribuir ou de alcançar esse objetivo. Agora, a gente viu, Roberto, rapidinho aqui também, boas iniciativas, vamos dizer, de grandes, né? Eu sempre falo de empresas de telefonia que liberaram sinal no início da pandemia, enfim, flexibilizaram ali certas regras, né? Aumentaram velocidade de internet como uma forma de minimizar, né, esse impacto, dizendo assim para o consumidor, olha, eu estou fazendo a minha parte aqui, né? Estou te ajudando a ficar em casa aí, a ter mais entretenimento, enfim. Os bancos não fizeram. O sistema financeiro, eu tô louco para ver publicação de resultado do trimestre, porque é possível ainda que os caras tenham tido lucro, né? E o lucro, quando a gente fala de lucro quando a gente fala de lucro no banco, é lucro bilionário. Então, você vê, a gente teve ali a suspensão das parcelas de financiamento, desde que o consumidor assim quisesse. Agora, uma suspensão que gerou encargo ao consumidor. Então, quando o banco podia falar o seguinte, olha, vamos aqui suspender 1 mês, 2, 3, enfim, depois alguns até prorrogaram, e jogar isso ao final, eu cansei de ver caso lá no Procon de consumidor que pagava, sei lá, 1.500 a parcela, ficou 2 meses sem pagar, depois quando voltou a parcela foi para 1.650. Pô, mas se o cara não pagou, porque não tinha como pagar 1.500, depois de 2 meses, como é que ele vai pagar 1.650? Não era só uma suspensão simples? Não é uma coisa ininteligível, surreal, não é? Quer dizer, e os bancos fazem isso. Aí quando você vai olhar, eu vou chutar um número aqui, mas era alguma coisa assim, o saldo devedor do cara que era de 35 mil, depois disso vai para 40 mil. Quer dizer, não são só as duas parcelas, são as duas parcelas e todos os encargos decorrentes desse não pagamento, que deveria ser uma suspensão com qual finalidade? Finalidade de ajudar o consumidor, finalidade de não prejudicar o consumidor, que já tem um monte de problema, mas não foi isso que a gente viu. Então, não tem moleza. O Alcides Catarino está dizendo, alguém já viu algum banco preocupado com o povo? Não, nenhum. Trump aperta cerco e proíbe que 38 filiais da Huawei negociem com os Estados Unidos. O governo de Donald Trump anunciou nesta segunda-feira que vai ampliar as sanções contra o grupo chinês Huawei para bloquear o acesso da empresa a chips e outras tecnologias. O Departamento do Comércio adicionou 38 filiais da Huawei em todo o mundo à lista de entidades, alegando que a empresa utilizava subsidiárias internacionais para evitar as sanções que impedem a exportação de tecnologia americana. Fernanda Cauí, fogo cruzado dos Estados Unidos com a China. Já teve no TikTok, agora com a Huawei. A briga é de cachorro grande, hein, Cauí? É de cachorro grande, mas enquanto ela ficar restrita à China e Estados Unidos, é que nem aquela Guerra Fria dos Estados Unidos com a União Soviética, né? Durante décadas. É aquela coisa que você consegue minimizar. É um tapa daqui, um assopro de lá, a coisa vai se equilibrando, porque um depende muito do outro, né? A China é o maior comprador de produtos americanos, os Estados Unidos é o maior consumidor do mundo, portanto, compra grande parte do que é produzido na China. Então, é aquele tipo de coisa, aquela guerra fria que fica a vida inteira, vai ser assim, né? Essa cutucada aqui, acolá, mas um depende muito do outro e, no final das contas, acaba tudo em pizza, né? O duro é um país, né, com menor potencial tentar entrar nessa briga, tentar combater a China de peito aberto. Ô, Fernando, acho que não acaba em pizza, não. Vai acabar no quê, Daniel Haddad? Em rolinho primavera? Rolinho primavera. Rolinho primavera. Ô, louco. Bom, agora são 6 horas e 54 minutos. Futebol é destaque aqui
no CDL no ar. Futebol com Alex Frutuoso. Boa noite, Alex. Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta segunda-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte, começando com o futebol internacional. Terminou agora há pouco a partida entre Shakhtar Donetsk e Inter de Milão, jogo na Alemanha, a semifinal da Liga Europa. O time italiano venceu por 5-0 e está na grande final que acontece na próxima sexta-feira contra o Sevilha. A Liga Europa é o segundo torneio do velho continente, colocando frente a frente esses dois times, o Sevilha que no final de semana eliminou os ingleses do Manchester United, portanto na final da Liga Europa a equipe do Sevilha vai pegar a Inter de Milão da Itália. A UEFA Champions League, a Liga dos Campeões, define esta semana também os seus dois finalistas. Amanhã tem Paris Saint-Germain e RB Leipzig, né? E na quarta-feira o Bayern de Munique enfrenta a equipe do Lyon, que no sábado eliminou o favorito Manchester City. Aqui no futebol brasileiro, no final de semana, nós tivemos pelo Campeonato Brasileiro, o único time paulista vencendo foi o Santos, né? Finalmente se recuperou, fez 3-1 na equipe do Atlético Paranaense neste domingo na Vila Belmiro, com uma grande atuação do atacante Marinho. O São Paulo perdeu para o Vasco por 2-1. Tivemos também o empate do Palmeiras com o Goiás por 1-1 e o Corinthians fora de casa contra o Grêmio empatou por 0-0. Já o Bragantino perdeu para o Bahia por 2-1. Portanto, aí as participações dos times do futebol paulista neste final de semana no Campeonato Brasileiro. O Santos, só lembrando, joga na quinta-feira contra o Sport fora de casa e no domingo tem o clássico contra o Palmeiras lá no estádio do Morumbi. O jogo vai ser na casa do Tricolor. Tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente pro ouvinte da Santa Cecília FM. Grande Alex Frutuoso, obrigado pelas informações. Sobrou tempo só para dizer muito obrigado, Daniel Haddad, pela sua participação conosco aqui. Agradeço o convite e uma boa noite a todos. Pô, vê se vem mais vezes aqui, né? É só convidar mais. A gente convidou 614 vezes, aí hoje ele aceitou. Rafael Quaresma. Valeu, Roberto. Uma alegria participar. Um abraço a todos. Fernanda Cauí, o maior especialista em meio ambiente do nosso programa aqui. Obrigado pelos seus comentários. Cuidado com a jaguatirica, hein, Fernando? Eu pensei que você ia falar o melhor especialista em meio ambiente do Brasil, mas é só do programa. Então tá bom. Mesmo assim, ó. E humilde também. Não, e também profundo conhecedor de vinhos. É isso aí. Aliás, esse perfil dele no Instagram merece ser seguido, viu? Na Rota do Vinho, no Santa Portal. A gente aproveita para cobrar, né, Cauí? Cadê o boletim? Vai cobrar o boletim no ar. Essa menina é muito folgada. A você, ouvinte da Santa Cecília FM, um grande abraço, excelente noite. Se cuida, a pandemia não acabou. Use máscara, use álcool em gel, faça tudo bonitinho, porque a gente está numa situação confortável e que a gente permaneça assim até a chegada da vacina. Tchau, gente. Até amanhã. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Santa Cecília FM. Condições muito especiais para você comprar seu BMW na Austin. Toda a linha BMW com entrada flexível no plano Silent Go. Mais supervalorização do seu seminovo. BMW